E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Alan, esse é meu canal Anagrama. E bem-vindos a mais um bloco de review. Hoje é um review que eu gosto muito, que é sobre um dos maiores filmes de Casa Assombrada. Na minha opinião, estou falando de Horror em Amityville. No Brasil ele é conhecido como A Cidade do Horror e Terror em Amityville. Ele saiu aqui no Brasil pela MGM, um DVD muito legal, uma edição especial em widescreen, 5.1, se eu não me engano, o áudio. E eu gostei muito daquela edição, muito mesmo, mas é claro que eu queria ter o Blu-ray. Eu comprei o box da trilogia de Horror em Amityville, do qual tem até o unboxing aí nos meus vídeos aí e tal. Depois dá uma olhada lá, tá na playlist de unboxings. Eu tenho uma playlist aí onde eu deixo tudo detalhado, só os vídeos dos reviews, só os vídeos de achados e perdidos, só os vídeos de unboxing, os vídeos de action figure, etc, etc. Enfim, mas vamos lá, sem mais delongas. Horror em Amityville, o The Amityville Horror, foi lançado em 1979 nos Estados Unidos. Quer dizer, ele foi filmado em 1979, né? Eu não lembro a data de quando foi lançado nos cinemas. No Brasil foi bem atrasado, imagino. Enfim, Horror em Amityville é uma história baseada num livro verídico, uma história verídica, sobre a família Lutz, que foi morar logo depois dos assassinatos que o Ronald DeFeo cometeu. Então eles juram de pé junto que tudo que eles passaram, os 27 dias de horror que eles passaram nessa casa, foi tudo real, e escreveram um livro, J.S., junto com os proprietários da casa, né, que eram os Lutz, escreveram os 27 dias de horror. Isso no livro do J.S., Horror em Amityville. E depois fizeram a adaptação para o cinema, que foi o diretor... esqueci, o Stuart Rosenberg. Ele fez uma adaptação aqui muito boa do livro de Horror em Amityville, do qual eu gostei muito. E, gente, esse filme aqui me dá um medo do caralho, sem falar no livro. O livro dá um mó medo. Eu tenho também, ele tá bem aqui na minha estante. Eu já li ele umas trocentas vezes e, cara, toda vez que eu leio, simplesmente assustador. O teu sangue gela. Aliás, um dos motivos pro James Brolin ter feito esse filme foi que o gerente dele, o encarregado lá dele esqueci como é que fala, o agente dele, isso. O agente dele disse, tem um filme aí pra você fazer, o Amityville. E ele é baseado num livro que supostamente é um fato verídico. E o James Brolin foi lá todo descrente e falou, tá, eu vou fazer, mas realmente essa história aconteceu ou não? O agente dele falou, leia o livro. Ele disse que pegou o livro, leu em um dia ou 2 dias. Eu sei que em determinado momento que ele estava lendo o livro dele lá no quarto dele, não tem aqueles cabides que ficam assim atrás da porta, né, segurando a toalha, a calça, enfim. A calça dele estava ali de pendurada e de repente, em determinado cena do filme ou do livro, né, caiu a calça dele e ele deu um pulo que ele disse que a cabeça dele só faltou bater lá no teto, do susto que ele levou. E foi isso que levou ele a fazer o filme, entendeu? Porque ele é uma pessoa bem cética e tudo. Enfim, ele foi escolhido para fazer o papel do Lutz, e a Margot Kidder, lindíssima na época, foi chamada para fazer a Senhora Lutz. Enfim, os dois aceitaram o papel, então eles foram gravar Horror em Amityville. A história todo mundo já sabe, basicamente, né? Que é a história dos 27 dias da família Lutz, que finalmente compram uma casa por uma pechincha. A casa tá abandonada há mais de não sei quantos anos, ninguém consegue vender ela porque em 74
aconteceu uma chacina na casa. Um adolescente chamado Ronald DeFeo assassinou o pai, a mãe e os 4 irmãos na casa com uma espingarda de forte calibre numa noite. Ninguém ouviu nada, os tiros. Ele pegou a espingarda e pá, saiu matando todo mundo. E tem no filme, já no início do filme, você vê a cena do Ronald DeFeo chacinando. Essa cena já me impressiona por si só. Os barulhos dos tiros são bem altos assim. Aqui é DTS HD Master e no Home Theater, mesclando os tiros com os raios que na noite do que tá acontecendo a chacina, pelo menos no filme, tá chovendo, né? Então tá dando aqueles raios horripilantes, assim, que você tem medo, né? Quando cai trovão. E o Ronald DeFeo tá lá cometendo a chacina. É bem impressionante as cenas, bem convincentes e assustadoras, assim. Enfim, depois da chacina, os Lutz acabam comprando a casa por um preço baixíssimo. E começa o pesadelo deles. Começa a acontecer várias coisas estranhas. Uns odores estranhos na casa. É uma casa muito fria. O Lutz lá, que é o marido da Margot Kidder, começa a sentir o James Brolin, né? O George Lutz e a Kathy Lutz. Ele sente várias vezes um frio constante na casa, sendo que ela nem sente. E às vezes ele sente, já ela sente perfumes e odores bem fortes na casa do nada, assim. O que é uma coisa bem arrepiante, porque já aconteceu comigo também. Tipo assim, eu tô aqui na minha casa sozinho e de repente eu sinto um odor bem forte de perfume de rosas, ou cara, tu tranca, não passa uma agulha no traseiro de tanto medo, porque aquilo te pega ali de surpresa. Você fica pensando, ué, quem tá usando esse perfume? Não tem ninguém aqui, tô trancada na minha casa e tal. Cara, é muito assustador isso. E no filme tem muito isso, sabe? Tem as atuações do James Brolin e da Margot Kidder estão excepcionais, tá? Estão bem convincentes. As crianças também, a Natasha Ryan, ela foi bem elogiada, porque a Natasha Ryan era uma atriz mirim, e na época ela fazia muito filme de terror. Ela fez Horror em Amityville, fez Enigma do Mal, aquele filme lá dos espíritos que estupram lá a mãe dela e tal, é com a Natasha Ryan também. Era uma atriz mirim bem ascendente, assim, bem aspirante, bem legal. Sem falar também que nesse filme, um dos garotinhos lá que faz o irmão da Natasha Ryan é o irmão da Soleil Fry, aquela atriz que fez Punk, a Levada da Breca. Tem uns rostinhos bem conhecidos aqui. E, enfim, a história eu já falei pra vocês, eles vão morar lá e eles passam os horrores de 27 dias nesta casa. Aparições, assombrações, várias coisas que eu não vou contar porque muita gente não assistiu esse filme, tá? Esse filme aqui é o de 1979. Pra mim é a melhor versão, é a versão que realmente foi adaptada do livro de cabo a rabo, tá? Se você lê o livro e assistir o filme é a mesma coisa, tá? Tem gente que fala, que não foi fiel. Claro que foi muito bem adaptado. O que não foi fiel foi o remake, a refilmagem de 2005 do Michael Bay lá, da Platinum Dunes, que só faz porcaria, só remakes ridículos. Gente, fuja daquele remake, tá? Aquele remake é terrível, aquele Ryan Reynolds lá, nada a ver, aquele espírito da garotinha lá enfiando o dedo na testa da outra. Ai, gente, é cada coisa sem nexo, que não tem nada a ver com a história nem do livro, nem real e nem do clássico. Gente, procurem esse aqui, o Rui Emeryville, o clássico de 1979. Eu adorei esse subtítulo aqui, For God's Sake, Get Out. Pelo amor de Deus, fujam. E aqui é a fotinho da Casa Verdadeira. A Casa Verdadeira até hoje, ela é assim, bem vista pelos fãs. Os fãs vão lá, tiram fotos e tudo. Tanto é que os proprietários atuais da casa tiveram que mudar essas janelas aqui, tiraram as janelas meia-lua e botaram umas janelas quadradas, que é pro pessoal, tipo,
não saber que aquela é a casa de Amityville para modificar, porque iam muitos fãs lá tirar foto, bisbilhotar a casa, etc, etc. Tem uma curiosidade também, adivinha quem morou nessa casa de Amityville, na casa verdadeira? Aquela atriz que faz a mãe do Arnie em Christine, o carro assassino, pra quem não lembra, sabe aquela mãe chata do Arnie, que manda nele e tal? Diz que aquela atriz, ela viveu realmente na casa de Amityville e ela disse que não teve nenhum distúrbio, nada aparente, só o que aconteceu foi com os Lutz. Porque depois disso a casa foi vendida e comprada várias vezes e não aconteceu mais nada. A história, assim, daquele local ali de Amityville tem umas coisas bem estranhas sobre bruxaria, sobre... Gente, se vocês ouviram um barulhinho aí é porque eu tava apertando meu bichinho aqui, ó. Esse ursinho aqui eu ganhei de um amigo meu, gostei tanto dele, ó. Ele é bem terapêutico, você aperta assim, as tripas saem dele e tal. Enfim, voltando à história. Aquele local ali é bem estranho. Diziam que ali, no lugar onde foi construída a casa de Amityville, era a casa de um bruxo de Salem que fazia sacrifícios, magias e tudo mais. Ele foi expulso de Salem, foi lá e construiu uma casa. É claro que a casa depois foi derrubada, ele foi... Eu acho que na época da Inquisição ele acabou sendo pego, sei lá. Eu sei que aquele tipo de aura ali, aquele local em Amityville ali, aquele local ali é bem obscuro, tem umas histórias bem estranhas. Aí, apesar do fato disso, a casa se torna, né, assombrada e tal. Os Warren também estiveram na casa de Amityville. Esqueço o primeiro nome dela, mas a Warren lá, a mulher dos Warren, disse que mesmo antes de chegar na casa ela sentia uma coisa muito forte, uma coisa assim que dizer pra ela que pra ela não ir pra aquele lugar, e mesmo depois de ela ter saído da casa ela sentia fortes enjoos, umas coisas bem estranhas. Ela disse que sentia uma aura muito pesada dentro daquela casa. Ela visitou a casa de Amityville. E juntando todas essas coisas, eu acho que realmente aquela casa traz alguma coisa estranha, né? Enfim, eu acho que o Roy Emeryville fez bem o papel aqui na adaptação, na direção, na produção, sem falar que a trilha sonora foi indicada ao Oscar e foi indicada ao Globo de Ouro em 1980, ambos em 1980, pelo Lalo Schifrin. Lembrando que a música do Lalo Schifrin, que faz desse filme aqui, ele tinha levado a trilha sonora pro diretor William Friedkin, que eles queriam colocar no Exorcista, e eles negaram, não quiseram a música do Lalo Schifrin. E, claro, aí ele mandou pra Terror em Emeryville, do qual foi indicado ao Oscar, já pensou? Sendo que aquela música lá, Tubular Bells, do Exorcista, nem foi indicado, nem nada, não ganhou nada. Também ganhou o prêmio Saturno de melhor atriz Margot Kidder, melhor ator James Brolin e melhor filme de terror. Tá? Esse filme aqui é premiado, tá, gente? Ele é um ótimo filme, a direção é bem bacana do Stuart Rosenberg. Ele fez uma coisa assim muito macabra, com coisas não explícitas, mas coisas que te deixam de cabelo em pé, como a cena do porco, que eu não vou falar que cena é essa, e várias outras cenas bem esquisitinhas nesse filme aqui. Eu gosto muito, inclusive tem uma cena aqui que, nossa, da babá que fica tomando conta lá da garotinha e de repente a porta do closet tranca sozinha, ela fica presa lá na escuridão. Gente, aquela cena de arrepiar os cabelos do não sei da onde. Enfim, Horror em Amityville é um filme de terror de casa assombrada pra matar todas as casas assombradas. É na linha de O Iluminado, é na linha da Troca, é na linha de... da mansão do Winchester, é tudo nessa linha. Só que o Horror em Amityville tem o seu brilho maior do que todos esses filmes, tirando A Troca, que eu acho, nossa, aquele filme, meu pai do céu, aquele filme me dá um medo do caramba, A Troca. Eu já falei muito desse filme aqui em vários vídeos que eu tenho aí. Enfim, mas o Horror em Amityville é um dos melhores filmes de casa assombrada, sem falar que é falando sobre
a casa mais famosa e assombrada de todos os tempos, que é a casa de Emeryville. Enfim, é isso. Ah, e mais uma coisa, essa edição aqui em Blu-ray tá perfeita, gente. Tá perfeito o áudio, 5.1 DTS HD Master, tá assim, explodindo nas caixas de home theater, muito bom. A música sai, soa límpida, a imagem é límpida e suave, muito bom mesmo. Fizeram um trabalho maravilhoso, a Screenshot, Screen Factory fizeram um trabalho assim magnífico, tá? E tem muitos extras aqui bacanas, tem trailers, entrevistas, tem até propagandas de rádio sobre o Roy Emeryville. É assim, uma edição muito bom, que vale muito a pena. É um filme apavorante. O Roy Emeryville eu assistia sempre desde pequeno e era um dos filmes que me dava mais medo, tá? Então é isso, gente. Eu quis fazer um review de Horror em Emeryville. Assistam sozinho no escuro e com volume alto. Então é isso, Horror em Emeryville review. Beijo pra todos, até o próximo vídeo.